Fala, meu povo, gaúcho investidor Renan Garcia falando. E o nosso assunto de hoje é sobre a resolução, daquela questão da taxação para fundos imobiliários e FIAGROS. Que o governo decidiu, como foi solucionada essa questão. E também nós vamos ver alguns fundos imobiliários aqui descontados, para que vocês possam estar analisando e oportunamente, se fizer sentido para vocês estarem investindo nesses fundos imobiliários. Mas antes de qualquer coisa, deem o like, aqui ó, deem um like, se inscreve no canal. E se o nosso conteúdo se vocês acharem interessante os nossos conteúdos, compartilhe com os amigos para que outras pessoas também tenham a oportunidade de estar acessando esses conteúdos e estarem investindo e aprendendo mais, quem ainda não começou a investir, para estar todos gerando aí mais crescimento, mais riqueza pro futuro. Tá certo, gente? Então vamos lá pro nosso assunto. Vamos começar com a questão o que o governo decidiu. A semana passada teve um rebuliço, O mercado enlouqueceu, bolsa caiu, fundos imobiliários teve uma queda além daquilo que já estava caindo, da precificação. O IFIX caiu. O mercado se agitou por causa daquela questão do governo estudar a tributação para fundos imobiliários e FIAGROS. Então, o que o governo decidiu? O grupo de estudo do Congresso, eles decidiram que os fundos imobiliários, fundos de papel, FIAGROS, eles deveriam continuar isentos de tributação. Foi essa interpretação que o governo, o grupo de estudos do governo teve sobre esse assunto. Porém, todavia, entretanto, na questão dos fundos de tijolos, eles teriam a opcionalidade de tributação. O que isso significa? Que os gestores do fundo, eles decidiriam se eles iriam se submeter a uma tributação ou não. Então, a gestora, eles iriam escolher se para eles caberiam pagarem imposto ou não. Mas o que significa? Quem é que vai querer pagar imposto? Qual é o sentido disso? O sentido disso é que quem optasse por pagar o imposto de renda, eles teriam crédito para abater em outros impostos. Essa foi a proposta que está ofertada pela nova regra aí da reforma tributária que está sendo discutida. Então, os fundos, as gestoras que decidirem se submeter a essa tributação de imposto de renda, eles teriam abatimento de outros impostos. Esse imposto pago serviria como crédito para bater em outros impostos. Daí fica a cargo da gestora decidir se eles vão se submeterem ou não a imposto de renda. Caso eles decidam continuarem isentos, eles continuarão isentos no caso dos fundos de tijolos. Qual é a minha visão sobre essa questão? Minha visão é que, entra governo, sai governo, eles ficam sempre tentando atacar o mercado acionário, a bolsa de valores, tentam atacar com taxações. Como se o brasileiro não pagasse imposto suficiente, eles tentam atacar as cadeias produtivas do país. Nosso governo não é o governo atual, é o governo do Brasil há muitos anos. O governo do Brasil há muitos anos é um governo que gosta muito de dinheiro,
e detesta quem gera dinheiro para o país. Essa é a triste realidade do nosso país há muitos anos, né? Que os nossos governos têm uma cultura de gostar de dinheiro e detestar quem produz dinheiro. Essa é a triste realidade. Mas por enquanto não vamos reclamar, porque por enquanto continuamos isentos de taxação de imposto de renda para investirmos no mercado. Então vamos aproveitar, vamos fazer nossos aportes, vamos investir, vamos garantir o nosso futuro antes que o governo antes que o leão comece a morder os investidores também, que eles estão tentando. Então fique ligado e se não começou a investir, começa a investir o mais rápido possível para ter patrimônio antes que chegue o leão te morder. Tá certo, gente? Então vamos lá. E eu trouxe aqui umas opções de fundos imobiliários para vocês conhecerem um pouco, analisarem e verem se vale a pena vocês incluírem na carteira de vocês. Não é nenhuma recomendação de compra. Não é recomendação de compra. Nós não podemos recomendar nada, porque cada um precisa fazer seu estudo, analisar a sua exposição a risco, né? E verificar se vale a pena, se é efetivamente um bom investimento ou não esses fundos apresentados. Aqui a gente apresenta por questão de conhecimento, né? Uma questão de conhecimento, a gente traz aqui as informações. Então vamos aqui, vou trazer aqui na tela o nosso primeiro fundo imobiliário que a gente vai analisar aqui, é o XPLG11. É um fundo de logística. Ele está sendo negociado aqui, preço atual de negociação dele, R$ 101,50. O dividend yield dele dos últimos 12 meses, 9,22% é o que ele pagou aí nos últimos 12 meses de proventos, de rendimentos. PVP dele 0,91. Se está abaixo de 1, ele está descontado. Olha só, ele está com desconto, né? Quem adquirir esse fundo imobiliário vai estar comprando ele abaixo do valor patrimonial. Vamos descer mais um pouco aqui. O valor patrimonial desse fundo imobiliário, 3,31 bilhões. É um fundo imobiliário interessante, patrimônio relativamente grande aí, de fundo de tijolos. Logística, né? Fundos de galpões logísticos. Vamos descer mais um pouco. Aqui, o dividendo que ele pagou que ele vai pagar dia 12 agora, ele vai pagar 78 centavos por cota, tá? É um fundo interessante, o histórico dele diz que ele tende a acompanhar o CDI, essa linha aqui mais escurinha é o CDI, ele tende sempre a acompanhar o CDI. Então, olha só que interessante. Tu investir num fundo imobiliário que, além de ele ter um crescimento acompanhando o CDI, ele ainda te paga rendimentos todo mês, né, que são referente aos aluguéis dos imóveis. Olha só que interessante. Vamos descer mais um pouco aqui. A diversificação dele, lista de imóveis. Ele tem 7 imóveis em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul e 1 em Santa Catarina, né? Centro Logístico de Cajamar, Centro de Distribuição Dia, Ribeirão, enfim. Ele tem um portfólio bastante interessante. Vamos para o nosso próximo fundo imobiliário. Esse aqui é o VISC11, é da Vinci, né? A gestora Vinci. É um fundo de shopping, né? Esse fundo investe em shopping. A cotação atual dele R$ 115,00
com 13 centavos. Dividendo dos últimos 12 meses, 10,02%. PVP 0,9, está descontado também. Uma liquidez diária ok de 8,68 milhões. Né? Esse aí é o valor negociado todos os dias desse fundo imobiliário. É uma liquidez interessante aí. Valor patrimonial 3,67 bilhões. É um patrimônio bastante interessante. Eu estou passando rápido aqui, gente, para vocês terem uma ideia. Depois vocês façam a análise de vocês aí com mais critério, tá certo? Vamos descer mais um pouco. Ó, dia 12 ele vai pagar 85 centavos por cotas. Né? Ó, outro fundo que historicamente ele acompanha o CDI, né? Então é muito bom, além de acompanhar o CDI, ele te paga rendimentos todos os meses. Olha só o portfólio dele, que interessante, ó. 7 imóveis no Rio de Janeiro, 7 shoppings, 6 em São Paulo, 3 no Ceará, 2 no Paraná, Rio Grande do Sul 1, Rio Grande do Norte 1, Distrito Federal 1, Rondônia 1, Mato Grosso 1, Santa Catarina 1, Pernambuco 1, Espírito Santo 1, Pará, Minas Gerais e Bahia. Portfólio bastante interessante, uma diversificação interessante, né? Então, por enquanto é isso aqui. Para o VISC 11, ó, dá para acessar relatório gerencial quem quiser, ó, todas as informações tem aqui disponíveis. O nosso próximo fundo imobiliário é o BTCI 11, é um fundo imobiliário base 10, é o único base 10 aqui que eu estou trazendo hoje. Esse é um fundo de papel, né? Fundo de CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, ele investe em dívidas. É um fundo mais arriscado porque investe em dívidas do setor imobiliário, né? Então, tenha cuidado quanto à exposição desse fundo imobiliário. Tente não se expor tanto a fundos de papel que são mais arriscados, né? Olha só, a cotação atual dele é 9,93, menos de R$10 tu já compra uma cota. Dividendo dos últimos 12 meses, 12,56%. Esse dividendo aqui é relativamente alto porque, como se trata de um fundo que investe em dívidas, né, ele tem um risco maior, logo ele paga um dividendo maior. É a recompensa do risco-retorno, né? Quando tu tem um risco maior, tu tem que ter um retorno maior também. PVP 0,97, está descontado também. Liquidez diária 2 milhões, uma liquidez diária ok também. Vamos descer aqui. Esse tipo de fundo imobiliário, eu tenho ele na carteira também. Eu gosto de usar aquele saldo que sobra na corretora, né? Eu faço as minhas compras, né? Compro os fundos imobiliários do mês, e aquele dinheiro que sobra na corretora eu compro esse fundo aqui. Eu mantenho uma exposição baixa em relação aos outros fundos imobiliários e mantenho um mínimo de dinheiro possível na corretora. Então eu faço assim, particularmente, né? O valor patrimonial dele, 1,02 bilhões. É um valor patrimonial ok também. Vamos descer mais um pouco. Olha aqui, ó. Dia 12 ele vai pagar 9,4 centavos por cota. Aqui, ó. Ele também tende a acompanhar o CDI. Geralmente, a maioria dos fundos de papéis aí acompanham também o CDI. Agora me lembrei de outra coisa aqui. Bom, vamos continuar aqui. Para esse fundo é isso aí mesmo. Agora vamos para o nosso próximo fundo imobiliário. Esse aqui eu também tenho em carteira. Particularmente eu acho ele interessante. É o RBVA11, Rio Bravo Renda Varejo. Ele investe naqueles prédios que geralmente
os bancos alugam, né? Ele tem muita posição em Santander. Tem muitas agências do Santander que alugam imóveis desse fundo aqui. Então a cotação dele é 104,8, a cotação atual. Dividendo dos últimos 12 meses 11,45% e o PVP 0,97, tá? Com desconto também. Liquidez diária 1,51 milhões. Uma liquidez diária ok também. Tem um motoqueiro aí fazendo barulho, mas não vamos dar bola para ele, vamos continuar aqui. Valor patrimonial 1,35 bilhões. Valor patrimonial ok. Olha só, último, ele vai pagar dia 15 R$1 por cota. Ó, ele está um pouco abaixo do CDI, mas ele meio que acompanha paralelamente o CDI. Talvez ele venha melhorar ainda, né? Descer mais um pouco. Olha o portfólio dele, ó. Ele tem 43 imóveis em São Paulo, 20 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco, 2 no Ceará, 1 no Distrito Federal, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Paraná e 1 em Minas Gerais. Olha aqui, ó. A maioria são agências, né? Agências. Ó, ele tem muito Santander. Tem gente que se preocupa com isso aqui, ó. É muito concentrado com Santander, né? Então o risco desse fundo seria o Banco Santander quebrar, que eu acho muito difícil, né? Muito difícil o Santander quebrar. Uma agência, outra agência podem até fechar, né? Que nem andou fechando algumas agências do Banco Bradesco, porque o Banco Bradesco está numa situação um pouco difícil ultimamente. Então eles andaram fechando algumas agências pelo Brasil. Então o que pode acontecer é isso aí, né? Fechar uma agência aqui e outra ali, mas daí esses imóveis ficam de novo disponíveis para aluguel, outra empresa aluga e o mercado continua, né? Quando a vacância aumenta, dá uma reduzidinha ali nos dividendos, mas tende a voltar ao normal, né? Se os imóveis são bons, a tendência é voltar a ser alugados os imóveis, né? O que pode acontecer é demorar um pouco, né? Mas todos os imóveis têm essa questão aí de período de vacância, enfim, depois o mercado volta ao normal. São ciclos, né? Vamos para o próximo. Esse aqui eu não tenho na carteira, mas eu trouxe ele porque ele é muito interessante, tá? Eu creio que ele até seja melhor que o RBVA. Ele é um fundo híbrido de tijolos também. Ele tem... Bom, enfim, depois eu vou lá no portfólio dele. A cotação atual dele é 108,52. O dividendo dos últimos 12 meses foi 8,83%. PVP 1,02, ele está no preço justo. Só que cuidado com esse fundo imobiliário, que ele tende sempre a ser negociado caro, né? Muita gente compra esse fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário considerado muito bom, muita gente compra. Então, dificilmente ele vai estar com um PVP abaixo de 1. Então, é momento de compra para quem quiser comprar esse fundo imobiliário, porque dificilmente ele vai ficar mais barato que isso, dificilmente. Vamos continuar lá. Ó, valor patrimonial 1,14 bilhões. Aí, ó. Ele pagou dia 25, 73 centavos por cota. Ó, ele também tende a acompanhar o CDI. Vou descer mais um pouco. Aqui, ó, ele tem 14 imóveis em São Paulo
e 2 no Rio de Janeiro. Ele é misto, né? Ele tem galpões logísticos, ele tem lajes corporativas, ele tem uma certa diversificação, né? Mas é de tijolos, ele recebe os aluguéis, né? E nos paga os rendimentos aí dos aluguéis. Tem mais um aqui da lista que eu esqueci de já deixar selecionado. Eu vou pesquisar aqui na hora, ó. É esse aqui, ó. Eu tenho ele também. Vou trazer ele aqui, ó. É o CAFOF. Vamos lá, ó. CAFOF. Esse eu tenho. Ele é um fundo de fundos. Ele investe em outros fundos imobiliários. Então, quando tu investe nesse fundo aqui, tu já tem uma carteira diversificada de fundos imobiliários só a partir da compra desse cara, né? Porque a gestora mantém uma carteira e eles eventualmente fazem troca de ativos quando eles julgam necessários, né? Eles buscam sempre as melhores a carteira com os melhores ativos do momento, segundo os critérios deles, né? De análise de carteira. Então esse é o CAFOF 11, é da Quineia, é uma excelente gestora também. A cotação dele atual, R$ 91,60, dividend yield dos últimos 12 meses, 10,57%, PVP 0,96. Ele também está descontado, liquidez diária 1,8 milhões, uma liquidez ok também. E o valor patrimonial dele, 669,8 milhões. Para um fundo de fundos tá ok também, né? Tá ok. Vamos continuar aqui. Ó, dia 12 ele vai pagar 75 centavos por cota. Ó. Tá meio que acompanhando o CDI, tá abaixo do CDI, mas tende a acompanhar. Talvez esse é o fundo de fundos, né? Ele sempre vai ter essa questão. Aqui tem um relatório gerencial e tudo mais para quem quiser analisar mais detalhadamente. Então, gente, trouxe aí para vocês essas opções. A maioria deles eu tenho em carteira, com exceção do ALZR, que eu ainda não tenho. Talvez eu venha futuramente a investir, né, no ALZR. É um excelente fundo também. Então é isso. Quem ainda não deu like, dá o like aí para nós, né? Apoia aí o nosso trabalho e compartilhe com os amigos para que outros também tenham acesso a essas informações. Tá certo, gente? Continue com a gente. Abração, Renan Garcia, Gaúcho e Investidor. Abraço!